Olá, boa tarde. Como está você hoje? Como é que está lidando aí com as notícias da pandemia? Como é que estão as suas emoções, seus sentimentos? Está tranquilo? Está tenso, ansioso, agitado, preocupado? Como estão suas emoções hoje? Compartilhe aqui com a gente aqui no seu canal diário de lives. Aqui nós estamos transmitindo informações positivas, notícias boas, dicas. Participe conosco todo dia. Hoje, 28 de maio de 2020, nossa 72ª live consecutiva, 72 lives, 72 dias seguidos e consecutivos em que nós participamos, em que nós trazemos notícias boas. Deixa eu ver se o pessoal está ouvindo aqui. A Ângela entrou, disse que está sem som. Está sem som, Ângela? Deixa eu ver aqui se eu consigo ativar esse som. A Rosângela está entrando também. Como é que está o som aí para vocês? Estão ouvindo? O som já normalizou. Cabria Turbo entrou. Seiko Nakajima. Oi, Seiko, tudo bom? Ângela Borges, a Rosângela, boa tarde, gratidão. Estão ouvindo? Se estão ouvindo, coloquem aí sim, o som está bom ou não, estou sem som. Boa tarde. O pessoal chegando para a nossa live diária. Hoje nós teremos uma maratona de lives, uma maratona. Tanto que aqui eu vou ficar um pouquinho menos tempo, porque hoje serão 3 lives consecutivas, 3. Não consecutivas no horário, mas consecutivas hoje. Então agora nós temos a nossa live diária, aquela live em que a gente está todo dia comparecendo, participando, trazendo aí dicas e compartilhamentos. 72 dias consecutivos desde 19 de março. Estamos aqui dia a dia e vamos continuar enquanto for preciso, enquanto nós tivermos aqui a quarentena, o isolamento, a necessidade de trazer dicas, a necessidade de trazer notícias positivas, tá? O pessoal agora falou que congelou a imagem. Para mim aqui não está congelando, mas se vocês puderem dizer agora se resolveu a questão da imagem também, tá? Logo mais às 19 horas participarei numa live a convite do Luciano Alves, do Instituto Luciano Alves, constelador também, psicólogo, neuropsicólogo, e vamos falar sobre a visão integrativa e sistêmica das doenças e da cura. Então vamos falar sobre doenças e cura hoje às 19 horas lá com o Luciano Alves, e depois às 21 horas eu e o Rodrigo Toniarelli, psicólogo, colega, facilitador, cofacilitador, junto comigo lá no Consciência Sistêmica em São Paulo. Aqui em Santos eu facilito sozinho a turma, e lá em São Paulo nós dividimos como facilitadores do Consciência Sistêmica. 21 horas nós vamos falar sobre uma pergunta importante. Pergunte-se para você mesmo sobre esse tema. Você quer ampliar sua percepção sobre a vida? Se você quiser conhecer como ampliar a percepção, a consciência sobre a nossa própria vida, hoje às 21 horas falarei desse tema lá com o Rodrigo. Tudo no Instagram, gente. Todas as 3 lives no Instagram. Essa agora aqui no meu Instagram, às 19 horas no Instagram do Instituto Luciano Alves e às 21 horas no Instagram do Consciência Sistêmica São Paulo, consciênciasistêmica.sp. Serão muitas lives, eu espero que eu não fique rouco, que eu não perca a voz de tanto falar, fora aqui no consultório, que tem as consultas e tem os atendimentos, tudo junto, tá? Tudo caminhando, continuamos aí ativos, não podemos parar, mas temos que nos cuidar. Então, vamos passar por isso juntos, vamos nos cuidar e passar por isso juntos. O pessoal está entrando, então quem já chegou, já falei aqui, bem-vindas, Ângela, a Rosângela, Cabreira Turbo, a Seiko, KF Carvalho, a Ivange, K Porlandi, K Borges, bem-vindas todas vocês que estão chegando aqui. Ângela Rocha, Wanda de Grande, Tânia Lúcia, Tânia também, tudo bem com vocês? Todas, como é que vocês estão? Estamos aqui, a Lídia entrando também. Vou pedir para vocês aquele mesmo pedido de sempre, gente, coraçõezinhos
porque eu gosto de ver os coraçõezinhos e o Instagram também gosta. Ele deixa a live mais relevante, aparecendo mais. E clica aqui, por favor, no aviãozinho, equilíbrio de troca, vamos compartilhar a live com outras pessoas. Quando você clica no aviãozinho, aparece um monte de nomes. Aí você clica em vários, 5, 10, 15, todos, quantos você quiser, e concluir. Aí você compartilha e você chama as pessoas para participar aqui. Para quem sabe elas podem ter aqui alguma dica boa para elas, ou elas podem dar alguma dica legal que elas tenham também, não é? Então, Tassiana chegou, boa tarde, estamos bem, que bom, muito bom. Daqui a pouco também vou chamar alguém para participar uns minutos junto, como eu tenho feito todo dia, chamando pessoas para participar, para dar uma dica, uma ideia. Ontem nós fizemos assim, estamos cada dia inovando um pouquinho aqui na live, então ontem a gente falou sobre um tema que apareceu durante a live, o desapego. Então nós falamos, eu convidei uma colega aqui lá do Amazonas que estava participando aqui, a Ângela chamou ela entrou e falou sobre desapego. Ela é consteladora também, mas não precisa ser constelador, qualquer pessoa pode trazer aquilo que aprendeu na vida sobre este tema e a gente bate um papinho rápido só para participar. A Lídia também está aqui, a Luciana Pereira entrou, bem-vindos a todos, vamos compartilhando, vamos esperando o pessoal entrar e já já é hora de notícia, de dica de notícias boas, aquele site bacana, The Good News Coronavirus, sempre trazendo alguma notícia legal, uma notícia positiva sobre esse momento. Você fala, nossa, mas como é que dá para ter uma notícia positiva numa época de pandemia? Dá sim, gente, sempre é possível a gente focar em coisas boas, mesmo quando nós estamos passando por tempos difíceis, como agora nós estamos passando, os desafios que a gente enfrenta, e tudo isso faz parte de um momento único na história do planeta, de um aprendizado imenso, de grandes dificuldades e desafios, mas com superação, com resiliência, com antifragilidade e com características, foco positivo, a gente vai conseguir passar, porque tudo passa, isso também irá passar e vamos passar por isso juntos, não é? O nosso mantra diário é esse, olha aqui, ó. Terapia com plasma é mais promissora, diz um médico francês. Estão pesquisando o plasma daquelas pessoas que já se curaram da Covid-19, da gripe coronavírus, para tratar as pessoas infectadas. O Uruguai dá um exemplo na América do Sul ao conter o surto do novo coronavírus. Muito bom. Recuperados no Ceará já passam de 24 mil vidas, 24 mil pessoas já recuperadas do coronavírus, da Covid-19. Bispo da Parnaíba se cura, agradece orações e crê que o isolamento é medida eficaz. É medida eficaz, sim, comprovadamente. Ontem saiu algumas notícias, né? O governador começou o seu planejamento para voltar às atividades gradualmente e ele tirou a Baixada Santista todinha, com a Baixada Santista como uma região lá classificada em vermelho, que é uma região de muita gravidade, né? E aí os prefeitos da região, encabeçados aqui pelo nosso prefeito de Santos, dizendo que foi um erro, essa avaliação feita pelo governo do estado não está adequada, porque nós temos número de leitos suficiente por habitantes, etc. Então, está junto a outros prefeitos da região tentando reverter e colocar a nossa região aqui numa classificação laranja, e segundo ele, para com responsabilidade começar gradualmente a retomada de algumas atividades, não só as essenciais aqui na região. Nós esperamos que sim, que isso possa acontecer gradualmente, com muito respeito, com muito cuidado, porque em primeiro lugar vem a saúde e o restante vem depois, embora também muito importante, o restante vem depois. A prioridade absoluta é a saúde, saúde física, saúde mental, saúde das pessoas, das famílias. Isso é que a gente quer mais, porque o tempo está passando, os casos aumentando e tudo está chegando muito perto da gente. A gente está já identificando amigos, parentes, pessoas próximas, ou seja, a gente fala assim que a doença está tomando o rosto, está tomando uma cara muito parecida
com o nosso dia a dia, chegando próximo da gente. Então, é claro que a gente tem que se cuidar, mas a gente também tem que ter um foco, uma perspectiva positiva e com muita responsabilidade começar a retomar a vida com cuidado. A psicóloga Deise entrou, Amy Gomes entrou, Luciana Pereira, eu, Tassiana Dassim, estou cansada de ver notícias ruins, notícias que querem embutir em nossas cabeças. Já estou há quase 4 anos sem ver TV, exato. Eu também procuro ver o mínimo. Quando eu vejo TV, é uma série bacana, interessante, aqui a gente dá dicas aqui também sobre isso, né? Algum noticiário, algum documentário bacana, mas ficar vendo notícia o dia inteiro, a gente é muito manipulado, a gente acha que conhece a realidade das coisas, mas a gente já estuda no Consciência Sistêmica que realidade é algo muito subjetivo, não é nada objetivo. Lori entrou, Angela Pacheco, Maristela Romano, Priscila Sobral, a Joelita, boa tarde. E aí, pessoal entrando, mandando os coraçõezinhos, por amor, por gentileza, compartilhar no aviãozinho, chamar pessoas para participar. Simone está chegando, vamos convidar pessoas para entrar nessa corrente aqui, nessa corrente do bem, nessa corrente de notícias positivas, de notícias animadoras, de compartilhar de coisas boas. A gente tem descoberto muita coisa boa no meio da crise, verdade ou não? Né? Claro, a dificuldade, a dor, as preocupações, mas também o compartilhamento, a empatia, a amizade, os novos laços que se criam durante esse tempo aí de pandemia. Então, tudo isso também é positivo, está mudando o rosto do mundo, a face do mundo, o jeito como as pessoas se relacionam. Aí a Marta Nunes, um terapeuta, entrou, Ana Cláudia, tudo bom, lá do Consciência Sistêmica, bem-vinda. Hoje é maratona, gente, hoje tem maratona de lives, não sei nem se eu aguento, eu falo que eu aguento, né? Meu traço de caráter masoquista aguenta muita coisa, até mais do que devia. E hoje tem a nossa live aqui, depois de 19 horas, live com o Luciano Alves, do Instituto Luciano Alves, e nós vamos falar sobre as dinâmicas sistêmicas, a visão sistêmica da doença e da cura, do adoecer e do se curar, às 19 horas no Instagram do Instituto Luciano Alves. Depois, às 21 horas no Instagram do conscienciasistêmica.sp, eu e o Rodrigo Tonharelli, meu parceiro lá em São Paulo, facilitador, co-facilitador do Consciência Sistêmica, nós vamos falar sobre: você quer ampliar sua percepção sobre a vida, sobre o que você conhece, acha que conhece, e entender que existem muitas coisas que nós não sabemos? Então participe conosco, 21 horas, live 19, live 21, live agora. E no meio disso tudo, atendimentos aqui na clínica, vamos em frente. Tá? A Tassiana está convidando aqui, se convidando para participar do vídeo, então vamos chamar a Tassiana, mas vamos ver algum tema legal para a gente falar. Ontem a gente iniciou essa maneira de fazer live trazendo um convidado, já tinha trazido antes, mas sem um tema específico. Aí ontem começaram a falar sobre o desapego, e aí veio e entrou uma colega consteladora de Manaus, do Amazonas, para falar um pouco sobre desapego. Tá? Então, qual é o tema que vocês querem que nós comentemos hoje? Coloquem aqui e vamos chamar alguém para bater um papinho rápido sobre esse tema. Isso aí enriquece as lives também. Deixa eu ver aqui. Não, Tassiana, não. Como não? Você se convidou aqui em cima. Você clicou no botão para se convidar. Então você pode participar. Vai ser um prazer contar com você aqui. Ângela perguntando se o Luciano é do ILA, Instituto Luciano Alves. É isso mesmo. E vai ser lá no Instituto Luciano Alves, no Instagram, que vai rolar a nossa live sobre saúde e doença hoje, às 19 horas. Esperamos você lá. Você apertou errado, agora tem que assumir. Apertou, tem que assumir. Não é brincadeira, não vou te obrigar, não vou obrigar ninguém a participar, né? Mas se você quiser participar, vai ser um prazer. Estou esperando algum tema. Sobre o que vocês querem falar hoje? Tomar o chazinho aqui para molhar a garganta, porque hoje eu vou precisar molhar muito a garganta. Falar bastante, muitas lives, muitas consultas. O que vocês querem discutir? Nada. Se vocês não querem, né? Paciência. Se vocês não querem falar sobre nada específico, a gente vai falar. Ângela Borges, qual é o tema? Isso que eu estou perguntando. Que tema que vocês querem conversar hoje? Joelito, teste rápido para que o vídeo é confiável. Onde fazer gratuitamente? Pago tem na Santa Casa, no IAX. Olha, ele é confiável, ele tem um percentual de falso negativo também. Eu fiz o teste
na terça-feira, deu negativo, tá? Enfim, teste 100%, acho que tem alguns testes moleculares, mas eles não são nem muito acessíveis. Mas é um teste razoável para se fazer, sim. Gratuito, eu não sei te falar, estavam fazendo pela prefeitura, ali no Mendes, aqui em Santos, no Mendes, fizeram muitos dias, não sei se ainda estão fazendo, é esse aí, tá? Se ela entrou, boa tarde, mestre, boa tarde. Confinamento. Ângela, você quer falar sobre confinamento? Tá bom, podemos falar sobre confinamento. Alguém mais quer falar? Alguém mais sugere outro tema? Vamos votar. Ângela, foi falado, poderia ser um termo novamente. Crianças no confinamento. Crianças no confinamento. Oh, tema difícil, né? Caramba. Fernanda de Paula entrou, boa tarde. Deixa eu ver quem mais. Danquices entrou, Maria Elizabeth Mônaco. Relação conjugal onde o marido não tem medo do corona. É para falar sobre isso? Relação conjugal no casamento onde o marido não tem medo do corona? Olha, mas como é que faz isso, né? Não ter medo, o que significa não ter medo? O que esse marido acha? Que não existe coronavírus, ou que não adoece, que as pessoas não morrem sobre isso? Bom, vamos lá, fala um pouquinho mais o que você quer saber sobre essa relação conjugal. O que a mulher faz com o marido desse? Põe uma corrente no pé da cama e amarra ele lá? Vamos conversar, podemos conversar. Crianças é um tema que foi sugerido, outro marido que não respeita, não tem medo. Gente, olha só, eu já falei sobre isso outro dia. O medo faz parte dos sentimentos humanos. Todas as emoções, elas são um sinal de alerta. Para quê? Para alguma coisa. Quando você sente medo, significa que existe uma ameaça, ok? Existe uma ameaça, é normal eu sentir medo. Para quê? Para eu me desesperar? Não, para eu me cuidar. Para eu me cuidar, tá? Então o medo é uma ameaça para eu me cuidar. Se eu fico com raiva, essa emoção significa que tem alguma coisa que está indo contra os meus valores, contra aquilo que eu quero. Então eu sinto raiva, é uma reação também, uma consequência de alguma coisa que acontece. Isso é com todas as emoções e sentimentos, tá? Borges Juviana entrou, bem-vinda. Nesse momento, só para comentar então essa questão do marido que não tem medo do coronavírus, tudo bem, a pessoa pode ter ou não ter. Eu acho que na verdade assim, quem é corajoso, eu já falei, não é quem não tem medo. Até os corajosos sentem medo, mas os corajosos sentem medo e enfrentam com cuidado, com responsabilidade. A pessoa que não sente medo de nada, ela tem uma tendência psicopata. Eu não tenho medo de nada, eu vou sair no meio de um lugar onde existem muitos crimes, assim, tranquilamente, qualquer horário. Mas isso é normal? Não é normal eu ter medo, eu me precaver para não ser assaltado? Ou se eu vou num lugar, estou vendo que existe uma pandemia, as pessoas estão adoecendo, morrendo, e uma série de situações difíceis. Eu não tenho medo, eu vou desafiar, vou sair sem máscara, vou sair em qualquer lugar. Isso aqui é algo assim inteligente? Isso é algo plausível? Isso é um respeito consigo próprio? Muito menos com os outros, porque se eu faço isso, aí eu saio de qualquer jeito, em qualquer lugar, entro em contato com a possibilidade de adoecer e trago isso de volta para minha casa, para o meu cônjuge, para os meus filhos, então isso não tem a ver somente com medo. Tem a ver com empatia, com respeito aos outros, aos limites. Meu limite termina onde começa o do outro. Não é isso? Ok. Amigos, poderia falar sobre relacionamento? Eu penso que tem alguma dificuldade. Me dou muito com minhas amizades e sempre se vão sem eu saber o porquê. Esse é um tema interessante. A Simone Ângela, me identifiquei com você. O marido não tem medo do corona. Bom, então isso aí que eu estou falando. Crianças no confinamento, ou é crianças no confinamento? Porque as duas Ângelas, uma falou do marido e outra falou das crianças. Não sei qual que a Simone está aqui identificada. É corona macho? Não sei, gente. Olha, o corona ele pega indiscriminadamente ambos gêneros, masculino e feminino, viu? Olha, quando tem um boneco que se posiciona o tempo todo olhando para fora do campo na lateral direita. Célia, você está falando de quê? De alguma constelação que você fez? Tá dizendo para trocar de marido. A Ângela está dizendo que ele vai no mercado e padaria todo dia. Bom, não é para ir, como é que vai, se cuida, quando chega, como é que acontece, né? Porque tem gente que não consegue, é muito difícil para algumas pessoas permanecer no confinamento. Realmente, a gente sabe que muitas pessoas têm muita dificuldade, sofrem demais,
né? E aí acabam arrumando uma desculpa, eu vou ter que comprar isso, tenho que fazer aquilo. Muitos idosos passando por essa situação também, tá? Então, olha que Erika Paula entrou, Cici P. Gomes, Máscara Nobre, a Jane Eli, a Jane já está recuperada do Covid, graças a Deus. Gisele Jumps entrou também, bem-vindas. Chamando a Tia Amada, quem será? Deve ser a Ângela. Ângela convida muita gente. Tem Rosângela M, entrou também bastante gente entrando. O que eu peço? Coraçõezinhos e compartilhamentos para o Instagram, deixar a gente bem relevante, tá? A Tassena tá brincando, dizendo que não é para trocar não, tá? Não troque, não tá muito fácil. Hoje em dia, né, conseguir um relacionamento bom para ninguém. Célia, quando o boneco se posiciona o tempo todo olhando para fora do campo, na lateral direita, então deve ser um campo quadrado, então o que a gente pode deduzir de uma maneira bem geral? Uma pessoa olhando para fora do campo, ela pode estar depressiva, ela pode ter tendências suicidas, ela pode estar identificada com alguém excluído do sistema, né? Ela está olhando para fora do sistema, então tem alguma coisa ali que está atraindo ela, né? Então o que será isso? Aí na constelação você vai ver as outras dinâmicas, mas provavelmente essas são algumas das possíveis origens de você ter alguém se posicionando para fora do campo, né? Para fora do campo, para fora da vida, tá? Porque o campo é o sistema onde as pessoas vivem, lá é o sistema familiar. A questão das amizades que a Amy Gomes falou é a seguinte: quando as amizades sempre se vão, eu também vou falar de uma maneira geral, porque não dá para saber especificamente o que está acontecendo, mas eu vou fazer um comentário aqui. Quando a gente fala de relacionamentos, a gente fala de pessoas, tá, que precisam se relacionar com as outras. Isso diz respeito a qual lei sistêmica, para aqueles que conhecem constelação? Lei do equilíbrio de troca. Equilíbrio de troca é como eu me relaciono com os outros, tá? E como eu equilibro esse relacionamento. Então, quando Bert Hellinger descobriu as ordens do amor, as leis sistêmicas da vida, a lei sistêmica de troca, o equilíbrio de troca, ele fala de como as pessoas se relacionam. E existem dois tipos de relacionamento. Existem relacionamentos entre maiores e menores, por exemplo, pais e filhos. Os pais dão e os filhos recebem. Então isso é a lei natural. Quando acontece, pais dão e filhos recebem, está tudo em equilíbrio. Quando os filhos começam a dar para os pais, pode entrar em desequilíbrio, tá? Bom, aí quando você tem um relacionamento de amizade, que foi a pergunta aqui. Quando você fala em amizade, já se trata de uma relação horizontal. Horizontal por quê? Porque são duas pessoas que estão no mesmo nível de equivalência. Amigo, um não pode ser maior e o outro menor, ou seja, um fica dando e o outro recebendo. Então, se você tem problemas muitas vezes na amizade, as amizades se vão, precisa ver se você não está sendo o que a gente chama assim, amiga demais, fazendo muito pelo outro, dando tudo para o outro, querendo fazer tudo pelo outro e não se permitindo receber. Isso é uma das dinâmicas que traz dificuldade no relacionamento, porque num primeiro momento as pessoas gostam, nossa, que amiga legal, né, que me ajuda, faz as coisas, mas aí não tem aquela troca, aquele momento de agora tomar, eu só dou e não tomo. Então aquele que só recebe, que só toma e não consegue dar, em algum momento ele vai se sentir inferiorizado, porque ele fica devedor, fica devendo muito para o outro. Quando tem uma relação equivalência em que um deve ou um é credor em demasia, e isso não pulsa, em algum momento essa amizade vai achar um jeito de ir embora, e muitas vezes de uma maneira negativa, através de brigas, através de discussões, através de intrigas e uma série de outras coisas, ok? Então veja se isso tem a ver com a sua dinâmica, porque também pode ser outras coisas, tá bom? Então tome cuidado com a maneira como se relaciona, procure estudar a parte sistêmica e você vai entender melhor, tá? Deixa eu ver o que mais, o pessoal está entrando aqui, compartilhem por gentileza. Aqui, Simone, na minha opinião, o marido que não se cuida é muito egoísta, eu já disse isso em casa,
porque tem mais gente em casa. A princípio levou um choque, mas ele parou para pensar. Exato, gente, nesse momento, e uma das lições desta pandemia significa que nós precisamos olhar para os outros também. Só um minutinho. Um recadinho aqui. Tá? Então, nesse momento, não adianta eu querer fazer, não, mas eu quero, é meu direito, eu tenho o direito de ir e vir, eu tenho o direito de fazer o que eu quero. Sim, você tem o seu direito e tem o direito dos outros. Se você mora sozinho, mesmo assim, você tem o direito dentro da sua casa. Fora da sua casa, você não pode colocar em risco as outras pessoas, tá? E então, nesse momento, você precisa respeitar o direito dos outros, que tem a ver com o seu direito também, né? Então, se eu, por exemplo, eu vou fazer coisas que podem colocar o outro em risco, isso não diz respeito somente a mim, isso diz respeito ao relacionamento, tá bom? Então é isso. Então, ó, não quer se cuidar, porém você não mora sozinho, exatamente. Nesse caso, nós precisamos pensar nos outros e muitas vezes não fazer somente o que a gente quer. Olá, que bom vê-lo. Estou saindo agora da Santa. Muito bom, Jane. Você já está bem recuperada. Que gratidão que a gente tem quando a gente vê uma pessoa recuperada dos seus problemas, do Covid-19, já voltando para a vida normal, para o convívio normal, tá? Então isso é muito positivo. Ângela, o Alcinor foi domado, está ficando em casa, sai quando falta algum alimento. Aí a Ângela, chicote, rédea curta em cima do Alcinor. A Tânia chamou a sobrinha que está aqui, tá? Opa, o pessoal entrando, chamando as pessoas, que bom, agradeço demais pelo compartilhamento. Ângela dizendo morte, o que quer dizer morte? Morte, gente, o que é morte? Tá? Não sei o que você está falando, tá? Morte faz parte da vida, né? Bom, Jane, depois eu vejo, preciso saber o que faço para melhorar a ansiedade do meu pai, 83 anos ativo, sempre jogava baralho no canal 4, agora só em casa, exato. Ensine ele a conversar com os amigos através das redes sociais, a se reunir virtualmente. A gente dá até para jogar via celular, né? Faz um grupo lá e joguem também. Ângela Borges, quando chega só tira o sapato e passa álcool na mão. Bom, já é alguma coisa, né? Já é alguma coisa. Não andar com o sapato da rua em casa. Isso muito antes do corona eu já falava sobre isso. F. Salles André entrou, Marcos B entrou. Deixa eu ver aqui. A Maria Regina entrou, bem-vinda. Luiz Helena Furlan. Tá? Mário Boem entrou. Paulo PT7 entrou. Muito bem, gratidão a todos vocês que estão compartilhando, chamando pessoas para participar da nossa live. Tá? Então, deixa eu ver aqui. A Célia, constelação fluvial, a pessoa se mostrou desconectada com a família. A filha explicou que ela parece ser esquizofrênica. Então, Celinha, é isso aí mesmo que eu falei. Essa pessoa que parece ser esquizofrênica, desconectada da família, está conectada com alguém fora do campo. Está conectada com provavelmente algum assassinato que houve nas gerações anteriores, identificada tanto no momento, muitas vezes, com o agressor e muitas vezes com a vítima. Então, pode ser isso. Verifique aí na sua constelação. Minha tia amada é a Tânia Lúcia. A Tânia Lúcia é muito amada, é a tia da Gisele. Muito bom, participe aqui com a gente. Nós ficamos muito felizes, Gisele, de você estar chegando por aqui. Campo Redondo com futuro no norte, passado no sul. Mas você falou que aqui no lado direito de quem, né? Se você está olhando para o direito ou para o esquerdo, quando o campo é redondo, precisa ver o que é direito e o que é esquerda, né? Depende do posicionamento do sistema, pode ser sim. Muito bom. Deixa eu ver aqui a minha sua caneca, mostra de novo. Qual caneca? A caneca chinesa, aqui tem água, e a caneca do Mission to Millions, que é do chá. Tá? Então tem duas canecas aqui. Eu tomo chá depois, como esse chá tem muito limão, né? Limão estimulante, vitamina C, depois eu preciso tomar um pouco de água por causa que o dente fica sensível. Amizade, mão dupla, qualquer relacionamento. Exatamente, Tassiana, qualquer relacionamento assim. Relacionamento horizontal, como eu falei. Então, amizade, relação de irmãos, relação de casal, são relações de mão dupla no sentido que tem que dar e tomar uma proporção equivalente. Relações pai e filho não é mão dupla, tá? É mão única, é dos pais para os filhos, do maior para o menor. Tá? E como é que eu vou retribuir se eu sou filho, tudo que meus pais me deram, a vida
e etc. Como é que eu vou retribuir? Quando eu der para os meus filhos. Então essa via de mão única vem de cima para baixo, do passado para o futuro. A vida flui como um rio, ela vem das gerações anteriores, passa por nós e seguirá para as relações futuras. Então nós precisamos respeitar isso, e na relação com os pais, recebemos deles e damos para os filhos. Isso quer dizer que a gente não pode dar nada para os pais? Pode, inclusive com a gratidão de poder servir aquele que nos deram muita coisa, que nos deram o essencial, nos deram tudo, mas não nos tornando pais dos nossos pais. É um tipo de dinâmica diferente. O Guilherme Tchegarray, meu mestre de constelação estrutural, entrou. Bem-vindo, professor, muito bom tê-lo aqui. Amy Gomes, obrigado, doutor, será a minha próxima constelação. Exato, equilíbrio de troca, fez sentido para você? Espero que sim. Eu me cuido por você, você se cuida por mim. Exato, eu me cuido por mim e por você, nós nos cuidamos por nós todos, tá? Morte e constelação da Célia, a pessoa olhando para fora do campo. Exato, foi isso aí mesmo, é isso que eu falei. A Débora Caetano entrou, Nádia Celino Milon, Gisele Juntos, gratidão. Simone, criança em casa nesse período, esquecer um pouco da arrumação da casa, crie cantos ou cômodos para essas crianças ficarem, com papéis, cola, tinta, massinha, brinquedos. O importante é setorizar. Olha aí, o conselho de uma professora, uma pedagoga, e falando aí, e uma mãe e vó, né, que está lá com os netinhos, e professora, né, vendo que tem que ter muita criatividade nesse momento, né, o que está acontecendo. Lá do oeste, encontrei a vítima, foi assassinada. Ô, Celinha, você tem todos os... Você está com uma bússola, constelando com a bússola. Tá bom, maravilha. Então, gente, como a Simone falou, quando você tem criança em casa, dá bastante trabalho em qualquer momento. Aí os pais falam, nossa, foi para a escola, que alívio, na época das férias, meu Deus, e agora? Que as crianças estão praticamente 2 meses em casa. O que fazer com essas crianças? Tem muita paciência. Ou ocupar, não deixar as crianças simplesmente intocadas numa tela, no monitor, no jogo, mas fazer com que eles compartilhem outras coisas, tá bom? Que eles façam atividades, faça junto com elas. Algum dos momentos do seu dia vai ser participar junto com as crianças, tá? Junto com as crianças, fazê-las poder criar brincadeiras, ocupar, fazer atividade física, dançar. As crianças têm muito vigor, muita vitalidade e precisam ser ocupadas o dia todo, tá? E ter um ritmo, ter uma rotina, não começar a dormir tarde, acordar tarde, não, mantenha uma rotina saudável. Encontrei a vítima, foi assassinada. Aí tá vendo, Celinha? Isso aí, constelação, tem uma conexão com o assassino, né? Com alguém do sistema que foi assassinado, aí tá olhando para fora do campo, para a morte. Muitas vezes identificado com o assassinado, muitas vezes identificado com o assassino. É isso aí, a constelação é maravilhosa, nos traz descobertas fantásticas, tá bom? A Carla entrou. Se você não tem filhos, como retribuir aos pais? Pergunta da Ângela. Essa é uma pergunta muito interessante. Espera um minutinho. Então, quando a gente não tem filhos, como retribuir aos pais? Não é porque você não tem filhos que você vai retribuir aos pais. Então, não vou ter filhos e fico dando para os meus pais. Então, muitas vezes eu não tive filhos para ficar lá realmente grudado nos pais. Então, não é isso. Eu tenho que retribuir para o futuro. Como? Para a vida, através de doações, através de projetos, através dos meus dons serem ofertados para a vida, para as pessoas, ok? Então é isso que precisa ser feito. A energia precisa continuar passando do passado para o futuro, precisa continuar fluindo desta maneira, ok? Então assim, a gente continua. Claro, se precisar ajudar os pais, podemos ajudar, mas não devemos ficar focados para o passado, como muitos clientes que eu recebo que não foram para a vida, ficaram morando com os pais, cuidando dos pais, muitas vezes nem trabalham, muitas vezes não casaram, não tiveram filhos. Por quê? Porque ficaram presos nessa dinâmica com a família de origem, com os pais. Se a gente ficar com a nossa energia focada para o passado,
nós não temos cuidados para o futuro, não tem energia para ir para o futuro. E aí, o que pode acontecer? A morte da família, a família que não segue adiante, termina aquela geração, não segue adiante, tá? Simone, criança faz bagunça, mas não gosta de estar na bagunça sempre. O ambiente desorganizado faz com que a criança fique mais agitada e sem motivação, sim. Por isso que a Simone falou, é importante ter alguns cantinhos, tá? Alguns cantos para a criança bagunçar, brincar, pintar, né? Mas tem que ter uma rotina, tem que ter limites, responsabilidades na casa, horários, isso tudo é muito importante para a criança também. Com atenção e cuidados a eles, a Ângela está perguntando, não. A gente não fica focado, grudado nos pais. Aliás, se os pais forem saudáveis, eles têm que ter a sua própria vida e não ficar dependente de filhos. Eu quero envelhecer, se Deus me permitir, independente financeiramente, afetivamente, eu não dependo, não preciso que meus filhos fiquem grudados comigo. Eu quero que eles vão para a vida. Se eu conseguir, de alguma maneira, educar meus filhos, eles puderam ir para a vida, ter os seus relacionamentos, ganhar o seu dinheiro, viver bem a sua vida, a sua profissão, sua sexualidade, que bom, graças a Deus, eu consegui cumprir a minha missão de uma maneira razoavelmente saudável, agora eu posso cuidar da minha vida. Eu não, claro, se eu eventualmente precisar de alguma coisa, e que isso não atrapalhe aos meus filhos, né, que eles não tirem dos filhos deles para devolver para mim, tudo bem, pode acontecer, tá bom? A Simone dizendo aqui, depois de brincar, arrumar tudo, isso toma um tempo. Ana Maura Reis, Sueli Barbosa, Fátima Bernardo, José Luiz Carvalho, entrando aqui, Carla Machado Godoy, Letícia Mayumi, Patricinha Aranha, bem-vindos a todos, bem-vindos todos que estão participando aqui. Deixa eu dar um aviso para quem que está entrando agora, eu já dei um aviso no começo, hoje é uma maratona, hein? Nós estamos aqui na nossa live diária, gratidão por vocês estarem junto. Eu hoje aqui contabilizei já 72 lives consecutivas desde o dia 19 de março. São 72 dias em que a gente está participando junto. Minha gratidão a vocês por estarem aqui, por compartilharem as lives com outras pessoas, chamarem pessoas, por curtir, por dar dicas preciosas, valiosas e por pertencermos, tá? Então, gratidão. Logo mais às 19 horas eu estarei numa outra live. Essa outra live vai ser lá no Instituto Luciano Alves, no Instagram do Instituto Luciano Alves, do colega psicólogo e constelador Luciano Alves. E nós vamos falar, ele me convidou e eu vou falar sobre como nós adoecemos e como nos curarmos. Doença e cura, uma visão da medicina integrativa e da visão sistêmica, 19 horas. E às 21 horas estarei com o Rodrigo Tonharelli, psicólogo, colega e meu amigo, co-facilitador do curso Consciência Sistêmica em São Paulo. Esse ano é a nossa terceira turma do Consciência Sistêmica. Já começou, o curso ainda não começou os encontros presenciais, mas nós estamos nos reunindo periodicamente pelo Zoom para lições, para dúvidas, para temas, ok? E hoje com o Rodrigo, 21 horas, falaremos sobre o seguinte tema: você quer ampliar sua percepção sobre a vida? Se você quiser ampliar sua percepção sobre a vida, ver se aquilo que você acha que é realmente é ou não é, então participe com a gente 21 horas no Instagram, conscienciasistemica.sp, tá bom? Muitas lives hoje, então daqui a pouquinho já estamos aqui caminhando para o encerramento da nossa, né? Olha, pessoal entrando, bem-vindo, boa tarde amigo, boa tarde Fátima. Quando é que você vai ter uma outra live de música? Conta para nós aí, suas lives são ótimas. Ao piano, na varanda, um filho criado para o bem maior, Ângela falando, um filho criado para a vida. Os pais são instrumentos, em algum momento nós somos representantes da vida. Quando o filho nasce, quando ele é pequeno, quando ele precisa ser amamentado, educado, criado, protegido, encaminhado para a vida. Os pais são instrumento, facilitadores para levar os filhos para a vida deles. Tá? Nós não somos a vida dos filhos, e os filhos não são a nossa vida. Tem pais que falam para os filhos, você é minha vida, você é tudo para mim. Esses filhos vão ter uma dificuldade de ir embora. Por quê? Porque eles sentem que estão levando embora a vida dos pais. Se eu sou a vida dos meus pais, como é que eu posso ir embora? O que vai sobrar para eles? Então, meus filhos não são a minha vida, né? Eles não quero que eles sejam a minha vida. Eles têm a vida deles, eu tenho a minha, e eu estou junto ajudando, facilitando, amando, sendo amado, porém, eles precisam focar na vida deles, ok? Então é isso que a gente fala.
Ângela, eu constelei um rapaz, a mãe faleceu cedo. No final da constelação surge esse rapaz como filhinho da vovó. É possível? Eu não tinha feito constelação com esse desfecho. Gente, se a vovó fez a função materna e fez alguma função materna doentia, pode ser, com certeza. A gente não vê, muitas vezes, num casamento, a mulher é a mãe, o marido é o filho, às vezes o marido é o pai, a mãe é a filha, ou o marido é a mãe também. A gente vê tudo isso nas constelações. Então é possível? Sim, é possível. Tá? Ângela, uma empresa, por exemplo, um consultório e um livro. Não entendi essa questão. Não entendi essa frase da Ângela. Depois explica melhor. A Lídia, no YouTube da Sophie Hellinger, é um vídeo de constelação do espírito oculta do Covid-19 muito interessante. Tem gente constelando essas questões mais universais. O campo mostrou dinâmicas significativas da função do vírus, principalmente na China. Eu nem vi ainda, já até recebi, mas não vi. Posso até dar uma olhada depois. Ângela disse que assistiu. Gilma de Paula entrou. Como explicar a geração nem? Geração nem. Rosana Burguês, colega, entrou, bem-vinda. Marilana Pereira, CE17 Belo entrou. Bem-vindas a todas, todos que estão aqui presentes, participando. Geração nem. Eu sei, assim, às vezes fala assim, geração nem estuda, nem trabalha, não faz nada, é isso? Essa geração continua em casa grudada nos pais? Será que é isso que a Maria Elizabeth Mônaco está dizendo, que é geração nem? Se for, é o seguinte, se você tem filhos adultos, jovens adultos, que não fazem nada, ficam sempre, eu estou sempre estudando, estuda, aí se formou, agora tem que fazer um outro curso, agora tem que fazer uma especialização, agora tem que fazer uma pós, e continua lá em casa, né? Então, a gente fala que são filhos que não estão preparados para ir para a vida. E por que não estão preparados? Aí precisa ver a dinâmica familiar. Então, muitas vezes nós não falamos isso para acusar ninguém. Está falando mal dos pais, está falando mal dos filhos. Não, eu não estou falando mal de ninguém, nem é interesse a gente falar mal, nem falar bem. A gente fala sobre as questões sistêmicas. Nós falamos sobre o que nós observamos na vida, tá? Então, quando você tem um filho que está lá, em casa, não sai, depressivo, não vai para a vida, não consegue se sustentar, não tem relacionamentos, né? E às vezes até numa idade já avançada, 30, 40 anos de idade, a gente vê isso. O que acontece? O que falta? Falta função paterna para esses jovens, para esses adultos. Falta função paterna. Como assim função paterna? Função paterna, não confundir com homem e pai. Tem a mãe, tem o pai, tem função materna e função paterna. Numa família saudável, não conheço nenhuma que seja assim totalmente saudável, todas as nossas famílias têm suas questões, os seus problemas, né? Então, numa família razoavelmente saudável, a criança passa por ambas as funções, primeiro função materna e depois pela função paterna. Quem cumpre a função materna? Os dois, mãe e pai. Tá? Então, se tiver mãe e pai, os dois precisam cumprir. Função materna, acolher, cuidar, criar vínculo, transmitir esse vínculo saudável, a criança aprender a se sentir segura nessa relação, porque está sendo vista, entendida, respeitada e amada de uma maneira saudável. Então a criança aprende a autopreservação, função primária, e depois vai para a função paterna. Quem cumpre função paterna? Ambos, mãe e pai. Já veio para cá, função materna, agora complemento vai para cá, função paterna. Quem cumpre? Mãe e pai. O que aprende com a função paterna? Conhecer o diferente, começa a ter amigos, ver outras pessoas da família, vai para a vida, começa a aprender a ter responsabilidade, com o tempo aprende sobre sexualidade, relacionamento, trabalho, ganhar dinheiro, função paterna, ir para a vida. Se não sabe fazer isso, não tem função paterna saudável nesse sistema. Por quê? Porque faltou função paterna, talvez esteja um excesso de função materna, fica aqui grudado, fica aqui dentro do casulo da família, é muito perigoso o mundo lá fora, a gente cuida de você, e aí com o tempo isso pode se transformar em algo muito doentio, esse filho fica preso nesse núcleo familiar, não aprende a se relacionar, não aprende a viver uma sexualidade saudável, não aprende a ter profissão, ganhar dinheiro e ir para o mundo, ele fica preso na família de origem. E essas são algumas dinâmicas possíveis para isso que você falou, tá bem? Maria Elizabeth, espero que tenha respondido. Geração neném pode ser dinâmica do filho da mamãe e da filha do papai também. São filhos que ficam grudados nos pais de alguma maneira, não vão ter relacionamentos afetivos saudáveis também. É uma dinâmica, sim, parcial de
de falta de função paterna. Tá? Kênia Marques entrou, a Júlia entrou, Nilce, Maria Fernanda, Paula, bem-vindas a todas que estão entrando. Já estamos caminhando aqui para o nosso encerramento. Vou precisar encerrar um pouquinho mais cedo hoje, que já está até no horário, que eu comecei uns 10 minutos, 15 mais tarde, tá? Mas hoje, gente, lembrem-se que temos mais 2 lives hoje. 2 lives. Ângela, aperta no coração. Passado é passado para mim, já tem tempo que não olho para trás, só para frente. Perfeito. A vida é olhar para frente, para o futuro, viver o presente com foco no futuro, né? Com projetos. Mas tem que viver o aqui e agora. Sim, nós vivemos o aqui e agora. Isso é mindfulness, é meditação, é centro vazio. Porém, a gente tem que ter projetos. Ter futuro saudável é ter projetos e olhar para o futuro, caminhar para o futuro. Ter um passado saudável não é ser depressivo, como ter um futuro saudável não é ser ansioso. Quando eu olho saudavelmente para o passado, eu honro meus ancestrais, eu honro a vida, eu tomo a vida de quem veio antes, dos meus pais, dos antepassados, eu respeito a história de todos, eu tenho gratidão por tudo que eu recebi da vida dos antepassados, tá? Então, eu honro o passado e eu vivo também para o futuro, aqui e agora, no presente. Isso é estar no estado de mindfulness, de presença. E as próximas 2 lives hoje ainda, às 19 horas, no Instagram do Instituto Luciano Alves, eu vou falar sobre visão sistêmica e integrativa das doenças e da cura. Por que nós adoecemos, por que nos curamos, por que estamos com uma doença mundial, vamos falar sobre isso também, essa pandemia, doença e cura, visão integrativa e sistêmica. No Instagram do Luciano Alves, hoje às 19 horas. E depois às 21 horas, se eu ainda tiver voz, live com o Rodrigo Tonharelli, meu amigo psicólogo, que é co-facilitador do Consciência Sistêmica em São Paulo. Tá? Então nós vamos falar sobre... Pergunta, você quer ampliar sua percepção sobre a vida? Participe conosco. Aí vai ser no Instagram do conscienciasistêmica.sp, São Paulo. Tá? Então, gente, tá lá. Eu já compartilhei isso no WhatsApp. Quem tiver dúvidas de onde os endereços do Instagram, está no meu Facebook, tanto no Facebook pessoal como no Facebook institucional, está no Instagram também, é só olhar, ver o link e participar, compartilhar temas, saúde e doença e olhar para as realidades, verdade da vida, ok? Eu espero todos vocês lá nas 2 lives, tá bom? Fiquem bem, cuidem-se, fiquem em casa se possível, e o nosso mantra de hoje é: de sempre, tudo passa. Isso também irá passar. E o hashtag vamos passar por isso juntos, pessoal, tá bom? Eu agradeço aí a presença de todos vocês. Amanhã, se Deus quiser, estaremos juntos em mais uma live às 15h30 aqui no nosso canal, tá bom? Nossa 73ª será amanhã. Agradeço a presença, os compartilhamentos, as dicas. Não deu para chamar ninguém hoje, nem para fazer a leitura, porque a gente ficou nesses temas interessantes. Então é como leitura. A Letícia, peguei só um pedacinho, mas como sempre falou comigo. Claro, a gente sempre está no lugar certo, na hora certa, tá bom? Se quiser ver a live, depois ela vai subir lá para o canal do YouTube, e aí você assiste tudo isso, tá bom? Sempre juntos aí, como falou a Ângela, gratidão a todos. Um abraço bem forte, sintam-se muito fortemente abraçados. Um beijo no coração, cuidem-se e até mais, 19 horas e 21 horas, mais outras lives, ok, pessoal? E é no nosso canal também, até amanhã, tá? Um beijo no coração de todos. Tchau, pessoal.